segundos antes do último suspiro, uma montagem cinematográfica da sua vida aparece diante de você. Nesse instante, o eu do passado se encontra com o eu do futuro, e dois filmes podem passar diante dos seus olhos. O primeiro é sobre abundância, onde você realizou tudo o que sonhava. O dinheiro não foi um problema, foi uma ferramenta que abriu caminhos, permitindo que você realizasse tudo o que queria. Já o outro filme é repleto de escassez. Tudo o que você queria parecia impossível. Um trabalho horrível, salário péssimo, as horas dedicadas aos estudos pareciam perda de tempo. Nesse enredo, você tinha dificuldades de se relacionar e se sentir invisível. Quando esse filme termina, você percebe com um gosto amargo na boca que na era da abundância, a vida passou depressa demais. Ao invés de vivê-la, você apenas sobreviveu. E quando a ficha cai, já é tarde demais. A sua única vida, presente que você ganhou ao nascer, torna-se uma existência ingrata e sem sentido. Você já se questionou qual filme passará diante dos seus olhos no acerto de contas? Chegou a hora de você escolher qual será a sua história, escassez ou abundância. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da imersão A Era da Abundância. Meu nome é Iago Gonçalves, eu tenho 19 anos de idade e já faturei mais de 40 milhões com o mercado digital. Fiz o meu primeiro milhão aos 16 anos de idade, sozinho, de dentro do meu quarto com um computador conectado à internet. Isso aconteceu apenas 9 meses de eu ter começado no mercado com R$160 emprestados do cartão de crédito do meu irmão. Nessa imersão, você vai ter acesso à Fórmula 100K, uma fórmula simples de apenas 3 passos para você construir o seu negócio digital e faturar no mínimo R$100 mil a cada 30 dias. Ela é comprovada a maneira mais rápida, barata e segura para começar o seu negócio digital hoje. O destino final da Fórmula 100K é a vida abundante. A única maneira de viver que realmente vale a pena. Afinal, a vida não tem reembolso, não tem replay, não existe TBT. Nesse documentário você vai descobrir por que nós estamos vivendo na era da abundância. Eu sei que se você está começando agora no mercado, pode estar confuso com o excesso, um tanto de informação que tem. Mas ao final da imersão, você terá clareza de tudo que é preciso para conquistar a abundância. Porque hoje, você precisa de apenas 2 coisas para enriquecer: conhecimento e ação. A imersão dará a você todo o conhecimento necessário. Agora, agir dependerá única e exclusivamente de você. E o melhor caminho para a ação é você se tornar um inconformado. Se você observar com atenção, todos os novos milionários do mercado digital são inconformados. Eles não aceitaram conviver com a vida escassa. Não seguiram o caminho tradicional traçado para eles. Eles literalmente criaram os seus próprios caminhos. No documentário de hoje, você vai descobrir que todo inconformado tem 7 características específicas. E quando elas atuam juntas em sinergia, você torna-se imbatível, conquistando tudo o que deseja, inclusive se tornar milionário. Hoje, além de você saber quais são essas 7 características, você vai descobrir como você pode ativar elas em você, ou seja, se tornar um inconformado pronto para agir. Bom, se você realmente vai até o final desse episódio aqui comigo hoje, manda agora no chat #inconformado. Manda aí. Fizeram um quarto para mim, um quarto para o Iago, e uma cozinha e um banheiro e a varandinha só. Foi um baque, né? Eu vi minha vida mudar, a vida deles também, porque teve uma separação. Ele me pedia, às vezes, para comprar um sanduíche, um McDonald's. Queria alguma coisa diferente do trivial, né? E eu não tinha condições. Não tinha outra opção. Né? Era essa ou nenhuma. Não tinha como ser diferente. Ele chegou e falou: pai, eu vou parar de estudar. E eu fiquei puto, porque de uma hora para outra, eu vou parar de estudar? Você fica invocado. Eu falei: não vai parar, não. Eu fui chamada, assim, na escola, né, por conta que estava com nota baixa e com risco de perder o ano. Pois é, o conselho tutelar me ligou. Aí me pegou e perguntou assim: e aí, como é que vai fazer o negócio do Iago? A ficha caiu quando ele me ligou. Ele falou assim: mãe, encontrei um produto vencedor. Eu finalmente vou comprar um... Esse carro aqui, hoje eu vou pegar ele. Hoje? O vendedor ainda... Hoje é. E eu fiquei sem entender. Aí que eu vi que a ficha caiu. Eu falei: nossa... Bom, a verdade
é que com a Fórmula 100K, você está apenas um produto de distância do seu primeiro milhão. E eu vou te provar isso no segundo episódio da nossa imersão, que será na quarta-feira, dessa vez ao vivo na tela do meu computador. Eu vou revelar os 2 primeiros passos da Fórmula 100K, sendo um deles o método que eu uso para encontrar os PPMs, os produtos de potencial milionário. Eles são os produtos capazes de mudar a sua vida. Eu precisei de apenas um deles para sair do zero e é o meu primeiro milhão com 16 anos de idade. Na sexta-feira, no terceiro episódio, eu estarei ao vivo para mostrar o terceiro passo da Fórmula 100K, que são os clientes. Você saberá com detalhes como explorar as 2 maneiras de conseguir conquistar clientes. A primeira é o tráfego gratuito, permite com que você comece sem grana. A segunda é o tráfego pago, permite com que você escale rapidamente até o primeiro milhão. Esse combo permite qualquer pessoa, mesmo sem dinheiro, ir do zero até o primeiro milhão em menos de 12 meses. Por fim, na segunda-feira, dia 7 de agosto, no último episódio, você vai acessar o plano para conquistar a vida abundante. Porque nesse dia, por pouco tempo, estará aberta a oportunidade FNM. Elas se abrem apenas 2 vezes por ano, durante um curto período de tempo. Ou seja, você tomará a decisão de trilhar essa jornada sozinho ou comigo e milhares de outros inconformados como você. Essa será a última oportunidade de fazer parte da FNM em 2023. E bom, para acabar os avisos, no final desse episódio você vai saber como baixar o material complementar, que vão ter conteúdos e hacks exclusivos apenas para quem ficar até o final desse episódio. A partir de agora vem o mais importante. Você entenderá por que nós estamos vivendo no melhor momento da história da humanidade para abandonar a vida escassa e conquistar a abundância. A informação que você terá acesso agora não está disponível para a maioria das pessoas. Não compartilhe com ninguém de fora da imersão. Estamos vivendo no melhor momento da história da humanidade para quem quer ficar milionário saindo do zero. E não sou eu quem diz isso. Para entender melhor, vamos à Suíça. A Suíça é onde estão os maiores bancos do mundo. O Credit Suisse é um desses bancos, administrando mais de 1,5 trilhões de dólares. Em setembro de 2022, eles divulgaram um relatório sobre a riqueza global. Nesse relatório, o Brasil aparece em destaque. O motivo? Iremos mais do que dobrar o número de milionários nos próximos 4 anos. Só para você ter uma ideia, o Brasil foi descoberto em 1500 e atualmente nós temos 266 mil milionários no país. Ou seja, levamos 523 anos para chegar nesse número. Agora, nos próximos 4 anos, teremos 306 mil novos milionários. Os números não mentem. Nunca foi tão fácil se tornar milionário no Brasil. E o relatório também diz que grande parte desses novos milionários virá do mercado digital. Um deles pode ser você. Bom, diante disso tudo que eu acabei de falar, eu tenho 2 certezas. A primeira é que os novos milionários serão aqueles que adquirirem conhecimento e entrarem em ação. A outra é que a maioria das pessoas desistem. E sabe por que isso acontece? Porque a maioria está conformada com a escassez. E quem está conformado até deseja ter uma vida mais abundante, mas é incapaz de agir. Por isso, é preciso que fique bem claro, não vai adiantar nada você acompanhar a imersão A Era da Abundância passivamente, como se fosse só mais um entretenimento. É preciso comprometimento de você, não comigo, mas com você. Para mim, não fará diferença o seu comprometimento. Eu continuarei fazendo milhões, viajando o mundo e vivendo abundância. E eu sei que muitos de vocês não vão comigo até o final, só que eu não falo com a maioria. Eu falo literalmente com os 1%, os verdadeiros inconformados. Como eu falei, você está vivendo na Era da Abundância, o melhor momento da história da humanidade para quem quer ficar rico e viver uma vida extraordinária. Você não precisa de sorte, herança ou dinheiro. As únicas coisas que você precisa é de conhecimento e ação. Todo o conhecimento que pode mudar a sua vida está diante de você agora. E aí, dependerá única e exclusivamente da sua ação. Qual história passará diante dos seus olhos no acerto de contas com o seu eu do futuro? A de quem desistiu, se conformou com a vida escassa, ou a do cara inconformado que conquistou a vida abundante que sonhava? Essa decisão é só sua e ninguém poderá te ajudar com ela. Eu sei muito bem como é estar no lugar que você está agora. Há pouco mais de 3 anos atrás, eu também estava aí. Por isso, para tomar essa decisão de desistir, se conformar ou seguir em frente, você tem que pensar nos seus problemas. O que você gostaria de mudar agora? O que você fará para agir? Pense.
Qual que é o seu motivo de você estar aqui agora, hoje, na imersão Era da Abundância? Pode ser o trabalho que você detesta, a vontade de dar às pessoas que você ama aquilo que elas merecem. Qual que é o problema que a vida escassa te causa hoje? Manda aí no chat. Eu mesmo tenho muito claro na minha mente o que me fez deixar de ser um conformado e me levar a agir para conquistar a vida abundante. O resultado disso está aqui. 4 anos depois de me tornar um inconformado, eu aposentei meus pais, comprei o carro dos sonhos deles, dei uma casa para meu pai, um carro de 200 mil para minha mãe, viajei o mundo, isso antes dos 19 anos de idade. E eu não tô falando isso aqui para me gabar ou coisa do tipo, pelo contrário. Hoje, quem me vê assim, não imagina que há 3 anos atrás eu vivia na absoluta escassez. Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo, quando eu tinha o que as pessoas chamam de infância feliz. Eu nasci numa família de classe média baixa. Não era rico, longe disso, mas não me faltava nada. Eu estudava num colégio particular, a geladeira estava sempre cheia. O que eu quisesse era só ir lá pegar. Eu tinha literalmente uma vida confortável. Carne no almoço, eu ganhava presente de aniversário, de Natal. Não vivia a abundância de hoje, mas era uma criança totalmente conformada e segura com a vida que eu vivia. Dinheiro não era uma preocupação lá em casa. Tanto é que eu passava grande parte do meu tempo jogando no Xbox. A gente tinha uma condição bacana de vida, né? Era uma família de classe média baixa, mas eu tinha veículo, a gente tinha carro, era sócio de clube. Então a gente tinha um nível bacana, interessante, uma vida estável, digamos assim. Teve uma vida de classe média boa, não foi ruim não, foi boa. Isso aí não, foi do bom e do melhor. Estudou também nos colégios bons, passeamos muito. Não é uma condição boa, mas a gente sempre teve de brinquedo, sempre comeu de tudo, entendeu? A classe média baixa. Mas aí quando eu tinha uns 10 anos de idade, as coisas começaram a ficar meio estranhas lá em casa. Meu pai e minha mãe, que se davam muito bem, começaram a brigar. E o clima, que era sempre alegre e saudável, foi ficando meio pesado. Eu lembro que cada dia que passava, piorava um pouco. As discussões começaram a ficar mais frequentes. As coisas começaram a faltar. O armário já não estava tão cheio. A geladeira foi esvaziando. Até que tudo desmoronou. A empresa do meu pai tinha quebrado. O dinheiro havia acabado e eles tinham ficado cheios de dívidas. Isso levou o relacionamento deles a ficar desgastado, o que no final das contas gerou o fim do casamento e uma separação. Quando a gente resolveu separar, para mim foi um baque, porque tanto para mim como deve ser para eles também, né? Eu fiquei praticamente casado 25 anos. Eu sempre fui um cara família, né? A mãe dele também sempre. Mas aí foi um baque. Eu vi minha vida mudar, a vida deles também, porque teve uma separação. Pesou muito para mim, porque eu nunca quis separar dos meus filhos, nunca. Então, assim, quando eu tomei decisão da separação, aí realmente foi um divisor de águas, né? Foi completamente diferente da vida que a gente tinha, da vida que eu e Iago praticamente fomos levar. Então foi muito difícil. Foi uma adaptação novamente. Aí eu fui a pó, com as 2 empresas, né? Eu comecei tudo de novo. Para começar de novo foi difícil porque eu não tinha nome, eu não tinha crédito, eu não tinha nada. Hoje eu tenho clareza que quando minha família viveu a falta de grana, a escassez, ela conheceu o conflito. E o que era felicidade virou tristeza, estresse, preocupações. Nesse momento começa a pior fase da minha vida. Eu tinha 11 anos de idade nessa época e eu perdi tudo que tinha. Com meus pais se separando, eu fui morar com minha mãe num barracão de 2 quartos. A gente foi morar no barracão. Era uma casa pequena, né? Para a época da nossa situação que a gente estava iniciando naquele momento, né? Era um quarto para mim, um quarto para o Iago e uma cozinha e um banheiro e a varandinha só, apenas, entendeu? É difícil, é punk, é muito complicado. Tem dias que a gente tem medo, sim, né? Tem dias que a gente acha que está desamparada, que não vai ter recurso. Ela trabalhava na empresa que havia quebrado. E como agora ela estava sem emprego, começou a trabalhar como faxineira para pagar as contas dessa nova vida. E eu optei por trabalhar como diarista, né, para poder manter a casa. Foi uma decisão muito drástica, dura, difícil, porque inicialmente era R$90 a diária quando eu comecei a fazer. Então quando eu comecei eu não tinha diária para todos os dias, era 2 ou 3 só. Então assim foi bem contado. No primeiro momento,
eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu acreditava que a situação era temporária e que uma hora alguém ia resolver aquilo e eu ia ter minha vida feliz de volta. Só que à medida que o tempo ia passando, as coisas iam piorando. Passou um mês, eu tive que trocar de escola. Esse foi o meu primeiro baque, porque eu perdi todos os meus amigos, não conseguia me enturmar na nova escola. Na época, eu tava crescendo e as minhas roupas já estavam ficando pequenas, só que a gente não tinha grana. Então, para economizar, a gente comprava roupas usadas no bazar de uma amiga da minha tia. Tênis, eu só tinha um e eu usava ele para tudo, e até o talo. Eu lembro que até um episódio que a sola do tênis já tava descolando dele e os colegas dessa nova sala minha, né, aqueles que eu achavam que seriam os meus amigos, eles começaram a pisar na sola que tava para fora, na língua do tênis que estava para fora, para eu começar a tropicar e cair. É esse o nível da galera que estava estudando comigo. Se você já teve que passar por isso, usar roupas velhas, tênis velho, que já era para estar no lixo há muito tempo, você sabe do que eu tô falando. Bom, pais separados, morando num barracão, sem grana e sem amigos. Eu me senti um estranho em qualquer lugar que eu tivesse. A única coisa que eu não perdi foi o meu Xbox. Por isso eu passava praticamente todo o tempo que eu tinha livre jogando no Xbox. Hoje eu vejo que o tempo que eu dedicava àquilo era basicamente uma fuga. Eu ocupava minha mente com os jogos para não ter que encarar os problemas, não ter que encarar a realidade. O que muito me irritava nele, ele gostava muito de jogar videogame. Isso era muito tenso. Por muitas vezes a gente teve já, né, nossas desavenças por conta de horas no videogame. Você, por exemplo, já fez isso? Tentar fugir dos problemas? Eu fazia isso enquanto a realidade ficava cada vez pior. Mas mesmo incomodado com toda a situação que estava acontecendo, que só piorava, eu tinha esperança que tudo aquilo fosse passageiro. Eu sonhava com uma vida melhor, mas não passava disso. Esperança e sonho. Eu não agia, não imaginava que pudesse resolver aquele problema na época. Mesmo com minha mãe fazendo faxina e fazendo uns bicos de garçonete às vezes, a gente ainda assim só tinha o básico: arroz e feijão. E carne quando dava. As minhas esperanças começaram a ir embora, a ficha começou a cair. Eu comecei a me ver diante de um paradoxo. Eu via várias pessoas no Instagram, no YouTube, um monte de gente vivendo a vida abundante e eu na máxima escassez. Gente que nem tinha terminado a escola. Pensava, pô, se essas pessoas conseguiram, eu também posso chegar lá. Comecei a perceber que a minha atitude conformada diante dos problemas era, na real, o maior obstáculo. Viver conformado era como viver numa prisão. Me fazia agir conforme os outros queriam, não como eu queria. E ao invés de grades, o que me prendia, na real, era o medo de me colocar à prova de sair da zona de conforto. Hoje eu sei que a única maneira de fugir dessa prisão é se tornando inconformado. E embora muita gente se diga inconformado, dificilmente tem as 7 características comuns de todo inconformado. Tem no máximo umas 2, 3, e isso é bom, mas não te torna inconformado. A verdade é que a maioria das pessoas estão insatisfeitas, só que elas não estão realmente inconformadas. Só que quando você junta e incorpora as 7 características ao mesmo tempo, o efeito sinérgico que isso tem é como se fosse magia. Você se torna imbatível e deixa de lado a atitude passiva diante dos problemas. Você começa a agir de verdade. Você vai remover os obstáculos que te impedem de viver a vida dos seus sonhos. E de novo, a única coisa que você vai precisar é de conhecimento e ação. Porque sem conhecimento e sem ação, você é só um conformado. Agora, conhecimento e ação é resultado de abundância. Isso nos leva à primeira característica de todos os inconformados. O começo de tudo. A característica que vai desencadear todas as outras 6. Você nunca vai conseguir chegar no seu primeiro milhão, conquistar a vida dos seus sonhos, se você não tiver ódio ao problema. A primeira característica, ódio ao problema, é uma intensa insatisfação com as coisas que te incomodam. Essa insatisfação é a faísca para a chama do inconformismo. É ela que te impulsiona a buscar a mudança. E talvez você possa ser resistente a essa característica por considerar ódio como se fosse uma coisa negativa. Só que esse ódio é um ódio construtivo, que vem como um impulso para a ação. E é por isso que você deve alimentar essa sensação de desconforto que sente em relação aos problemas. Comigo foi assim, e com você também será a mesma coisa. Eu, por muito tempo, apesar da escassez, era um conformado. Eu precisei experimentar a escassez extrema e sentir que tudo podia piorar para realmente declarar guerra ao problema. E a escassez, ela pode se manifestar de diversas formas na vida das pessoas. Alguns sentem ela no dia a dia, acordando cedo, trabalhando em um emprego que não gostam, ganhando pouco,
perdendo horas da sua vida em ônibus, preso em filas intermináveis. Ou então ela também pode se manifestar quando você não consegue realizar o que deseja. Não consegue, por exemplo, pagar um plano de saúde para você ou então para as pessoas que você ama. Não consegue viajar, não consegue ir no restaurante, não consegue pedir um iFood. Até mesmo porque na escassez as pessoas te julgam pelo que você tem e não pelo que você é. Eu senti isso na pele. Eu não tinha nada e as pessoas achavam que esse era o meu valor. Nada. E às vezes eu me sentia como um nada. Teve um dia que eu vi minha mãe triste, catei algumas moedas que tinha lá e juntando tudo deu R$12. Com mais R$20 dava 32. Eu queria comprar 2 sanduíches pra gente. Desde que a gente tinha se mudado, havia muito tempo que a gente já não comia um sanduíche. Eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, você consegue inteirar aqui R$20 pra gente comprar um sanduíche? Ela olhou no fundo do meu olho e falou assim: Iago, eu não tenho esse dinheiro. Aí eu pensei, como assim você não tem R$20? Pô, são R$20. Ela olhou e falou assim: Iago, a mãe não tem. Nessa hora, eu percebi que minha mãe tava fazendo força pra não chorar. Ele me pedia, às vezes, para comprar um sanduíche, um McDonald's, ou mesmo uma pizza. Queria alguma coisa diferente do trivial, né? E eu não tinha condições de fornecer para ele, de suprir essa necessidade, essa vontade dele, porque era habitual isso na nossa vida, antes da gente ir lá pro barracão, né? Isso é frustrante. Uma mãe é muito dolorida. Nesse dia eu chorei. Que tristeza. Muito. Não tinha outra opção. Né? Era essa ou nenhuma. Não tinha como ser diferente. Mas é doído. A mesma dor que ela sentiu dizendo que não tinha os R$20, eu também senti. Naquele momento a ficha caiu. Minha mãe já estava faltando algumas faxinas porque estava desenvolvendo uma dor no ombro por causa do trabalho, que é pesado. E a gente não tinha plano de saúde, não tinha como pagar consulta. Então ela trabalhava com dor e às vezes tinha que faltar por conta disso. Começou a ser frequente vê-la chorar dentro de casa, ficar triste pelos cantos. Com o tempo, o corpo foi dando sinais, né? Que a função já era bem pesada, era bem, assim, desgastante, né? E aí veio as questões de saúde, né? Com a coluna, a questão do ombro. Então, assim, eu trabalhava à base de medicamentos, né? Eu tinha anti-inflamatório, remédio para dor e tudo. Então, assim, com o tempo foi bem difícil, bem pesado exercer a função com essas dores e a necessidade mesmo de cuidar da saúde. A situação nessa época chegou a ficar tão crítica que a gente começou a receber a ajuda da minha tia, que morava perto da gente, e doava a cesta básica para que a gente realmente conseguisse passar por esse momento tão delicado. Eu tive ajuda, graças a Deus, não posso jamais ser ingrato, né? Eu tive muita ajuda da minha irmã, inclusive, mas fundamentalmente era realmente o meu salário que eu tirava como diarista. O fundo do poço estava abrindo diante dos meus olhos. A vida que estava péssima poderia piorar e muito mais. A qualquer momento minha mãe poderia simplesmente ficar incapacitada de trabalhar. E aí nem o aluguel a gente iria conseguir pagar. Esse era o meu motivo. Eu não podia deixar tudo aquilo acontecer e deixar pra lá. Agora, qual que é o seu motivo? Manda aí no chat o que vai realmente fazer você sair hoje, sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer. Até porque se você tá aqui, sua vida pode melhorar. Porque se você tivesse 100% conformado, você não estaria aqui. Você estaria em outro lugar e não saindo da sua zona de conforto. Há algo dentro de você querendo mudar e hoje nós vamos alimentar isso aí. Os seus problemas atuais devem ser o combustível pro seu inconformismo. E é o inconformismo que vai te levar à ação. Até me arrepia falar isso aqui porque ficou muito claro na minha história que no momento que eu deixei de me conformar com a vida escassa, a minha vida mudou. Porque depois que eu passei a odiar o problema, as outras 6 características despertaram dentro de mim e eu cheguei até aqui. Você odeia o problema, ok. Mas e aí, quem que vai te ajudar? Ninguém. Desculpa te falar, mas você tá sozinho nessa. Se você tem um problema, esse problema é só seu. Só você pode fazer algo para resolvê-lo. Por isso, você precisa entender que é você a única pessoa que pode fazer algo para mudar sua realidade escassa. Ninguém vai pegar na sua mão e fazer as coisas por você. A autorresponsabilidade é um elemento essencial na transformação da vida escassa para abundante. Implica reconhecer que você é o principal arquiteto do seu destino, assumindo literalmente a responsabilidade por tudo que você deseja. Eu sei, você também sabe, que quando a gente tá na merda, é tentador culpar os outros pelos problemas. É o governo, é o patrão,
os pais, a esposa, os amigos, é tudo, menos você. E eu passei por isso. E enquanto eu estava conformado, internamente ocupava todo mundo à minha volta. No entanto, assumir a autorresponsabilidade significa que a mudança deve começar de dentro de você. Ou seja, com trabalho duro, dedicação e atitude positiva, é possível criar oportunidades para construir os seus sonhos. E vejam o meu caso. Quando eu assumi e decidi que minha vida ia mudar, eu só tinha 14 anos de idade. Era muito novo e me perguntava como é que eu posso ganhar dinheiro. A primeira coisa que eu tentei fazer foi vender bolo de cenoura na escola. Eu me tornei um empreendedor. Eu juntei moedas por semanas, comprei todos os ingredientes, a minha mãe fez o bolo e depois eu comecei a revender na escola. Muita gente já deve ter feito isso, né? Vender paçoca, brigadeiro. Mas depois de umas semanas, eu comecei a fazer as contas. Eu lucrava em média por dia R$15. 7 dias na semana são 75. No mês, dava R$300. Logo eu percebi que aquilo era uma perda de tempo, porque R$300 não ia resolver meu problema. Eu queria mais, eu queria ficar milionário, mudar minha vida, a vida da minha família. E isso nos leva à terceira característica dos inconformados. Eles sonham grande. Pode observar, todo novo milionário sonha grande. Eles não se satisfazem com nada que não seja abundante. No meu caso, eu tinha um problema imediato que era tirar minha mãe da faxina. Era pagar um plano de saúde, colocar a gente num bom apartamento. Beleza, só que eu queria mais. O homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, disse que as pessoas podem sonhar pequeno ou sonhar grande. Só que é burrice sonhar pequeno, porque dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Então por que não sonhar grande? Eu dou uma história de quando eu era criança, tinha um jogo que eu jogava muito, chamado Need for Speed. E eu gostava nesse jogo de pegar o carro chamado Corvette. Eu customizava ele e sonhava, porra, um dia eu vou ter esse carro. Na época, eu não fazia a menor ideia de como eu ia conseguir fazer isso, mas eu tava só sonhando, então não tinha limite. Se eu não sonhasse grande, talvez até hoje eu tinha me conformado com aqueles R$300 do bolo de cenoura. Era uma grana que ajudaria minha mãe, poderia me deixar orgulhoso, afinal eu tinha 14 anos de idade. Não era a minha responsabilidade de resolver o problema de falta de grana, mas, como eu era um inconformado, eu tinha a autorresponsabilidade e sonhava grande. Eu precisava encontrar alguma maneira de resolver o problema para sempre. Isso nos leva à quarta característica dos inconformados. Nós sempre temos um plano. Eu entrei no PC e digitei como ganhar dinheiro na internet sem precisar de investir. Bom, eu não recomendo que você faça isso porque o que vai aparecer de picaretagem, apostas e fraude, você não tem noção. Mas como ninguém ia me ajudar, eu comecei a desenvolver o meu próprio plano. Tá bom, Iago, mas o que significa ter um plano? O plano era tudo o que eu ia precisar fazer para sair de onde eu estava, na escassez, e chegar onde eu queria chegar, que era a abundância. E eu vou falar pra você, não foi nada fácil. Eu investi milhares de horas em frente ao computador para conseguir elaborar algo realmente capaz de levar aonde eu queria chegar. Como eu comecei do zero, eu passei mais de um ano no Google e no YouTube estudando como ganhar dinheiro no mercado digital. Eu tinha algumas diretrizes para escolher qual caminho eu realmente ia seguir. A primeira diretriz do meu plano era velocidade. A minha mãe estava sentindo cada vez mais dores no ombro e a qualquer momento ela poderia parar de trabalhar. Então eu tinha pressa, eu precisava de algo que realmente me desse dinheiro e rápido. Segundo, eu não tinha grana para investir. Eu precisava de algo que pudesse começar praticamente sem dinheiro. E terceiro, tinha que ser algo seguro. Eu não poderia cair em falsas promessas. Eu via pessoas me prometendo dinheiro fácil, sem risco, sem investir. Grande parte dessas coisas eram sites de apostas como Blaze, apostas esportivas e todas essas falcatruas que você já sabe que existem na internet. Eu estudei, velho, de tudo que você pode imaginar. Eu passei horas em frente ao computador. Me aprofundei em todo tipo de negócio que achava. Só que por um bom tempo, eu não encontrava nada que me chamasse atenção. Eu não conseguia encontrar essas 3 diretrizes em nenhum negócio na internet. Até que eu conheci o dropshipping. A minha cabeça literalmente explodiu, porque o drop é um modelo de vendas online sem precisar de ter estoque. Foi literalmente amor à primeira vista. E com certeza, meu plano seria começar a vender os meus produtos via dropshipping. Além de poder me dar muito dinheiro, muito rápido, era possível começar com praticamente nada. Imagina você ter uma loja na rua mais movimentada do mundo, com a sua vitrine sendo visitada por milhares de pessoas diariamente, podendo vender mais de 35 milhões de produtos
produtos diferentes, sem investir R$1 sequer em estoque. E mais, que essa loja ficasse aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Você não precisaria contratar ninguém, nenhum funcionário, não ia pagar aluguel, nem mesmo se preocupar com a entrega dos produtos vendidos. Isso é o dropshipping. A rua mais movimentada do mundo é a internet e a loja é a sua loja virtual, o e-commerce, que hoje em dia você consegue montar em minutos, sem entender de programação, design, nada disso. É literalmente muito simples. Os 35 milhões de produtos para você vender são aqueles que existem disponíveis nos fornecedores de dropshipping hoje. E esse número tende ainda a aumentar ao longo do tempo. Ou seja, no Drop, você cria uma loja virtual e você pode vender qualquer tipo de produto sem se preocupar com o estoque e nem a entrega deles, pois quem faz tudo isso é o seu fornecedor. Com certeza você conhece alguma das empresas que trabalham nesse mesmo modelo. A Uber é um exemplo delas. Ela conecta motoristas, que no caso são os fornecedores, aos clientes, que são as pessoas que estão procurando uma corrida. Mercado Livre conecta milhares de fornecedores a diversos produtos, fazendo a entrega deles. Até o iFood faz dropshipping, porque ele conecta restaurantes aos clientes. Quem prepara a comida, faz todo o rolê é o fornecedor, no caso, o restaurante. Quem compra é o cliente. O iFood só faz a intermediação. Esse foi o único modelo de negócios que respeitou as 3 diretrizes que eu buscava no meu plano. Primeiro, com o Drop eu poderia ganhar muito dinheiro rapidamente. Uma grande vantagem do Drop é que você pode começar a faturar no mesmo dia que coloca a loja no ar. E depois que você leva a loja no ar, você está apenas um produto de distância do seu primeiro milhão. Igual eu falei, são mais de 35 milhões de produtos para você escolher e entre eles existem vários com potencial milionário. Você só precisa encontrar um deles. Comigo foi assim, depois de 9 meses que eu comecei nesse mercado, eu encontrei um único PPM que me levou até meu primeiro milhão com 16 anos de idade. E eu vou revelar na quarta-feira, ao vivo, no segundo episódio da imersão, qual que foi esse produto que me deixou milionário aos 16 anos e como que eu faço até hoje para encontrar diversos produtos que vendem milhões de reais todos os meses. Ou seja, eu não vou te entregar só o peixe, na real eu vou te ensinar a pescar o seu próprio. Além disso, começar no dropshipping é barato, ou seja, respeitava a segunda diretriz do meu plano. Era possível começar com praticamente nenhum dinheiro. Eu não tinha grana, mas eu estava inconformado e tinha um plano. A falta de grana, na real, era só mais um obstáculo e eu tive que removê-lo. Pensei, como eu posso fazer isso? Eu liguei pro meu irmão e pedi R$160 emprestados no cartão de crédito dele. Eu acho que a primeira vez que ele falou foi para pedir um cartão meu. A frase eu não me recordo não, eu lembro que ele me ligou, me pediu o cartão emprestado e eu falei com o Iago, eu tenho o cartão para te emprestar, só que você vai ter que me pagar. Ele não, pode deixar, pode confiar que eu vou te pagar. E pagou mesmo. A hora que venceu o cartão, ele foi lá e me pagou R$160. Na época, a assinatura da Shopify, a principal plataforma que você utiliza para montar sua loja, custava $29, o equivalente a R$120 na época. Teve mais um custo de domínio, que era R$40. Hoje é mais fácil, porque a própria Shopify cobra apenas $1 por 90 dias de assinatura. Com 90 dias já vai ter muita gente faturando R$100 mil ou até mais. Mas mesmo que você não tenha a porra de $1, tem plataformas que permitem você começar com R$0. Além disso, o Drop permite que você execute estratégias de tráfego gratuito. Para quem não sabe, é basicamente a forma de você anunciar, mostrar os seus produtos sem ter que investir dinheiro. É uma boa forma para você começar a levantar caixa, para depois começar a anunciar no tráfego pago. Tráfego pago, você vai realmente colocar dinheiro para anunciar e vai ter um poder de escala infinitamente maior. E é com ele que você realmente vai conseguir fazer milhões. Sabe aqueles anúncios que você vê no Instagram, Facebook, YouTube? São todos feitos através do tráfego pago. E é exatamente o que eu vou te mostrar no terceiro episódio da imersão, como utilizar as duas formas para você anunciar, tanto o gratuito para começar e o pago para você conseguir vender milhões. E para finalizar os 3 requisitos do meu plano, dropshipping é seguro. E para isso, quero te mostrar uma coisa. A matéria que eu vou trazer aqui agora não é uma simples matéria. Eu levo o dropshipping muito a sério e quando eu estudo o mercado, eu vou atrás de dados confiáveis que possam me ajudar a tomar melhores decisões na minha empresa. E os dados que eu vou te apresentar agora são numa consultoria internacional chamada Grand Search Review. As maiores empresas do mundo tomam decisões baseadas nos relatórios dessa empresa. Empresas como Google,
Google, Johnson & Johnson, CNN, etc. Segundo estudos, o mercado mundial de dropshipping vai movimentar 226 bilhões de dólares em 2023. E a projeção é que cresça 23% ao ano até 2030. Ou seja, em poucos anos, estará movimentando mais de 1 trilhão de dólares. Tem noção do que é isso? O mercado de dropshipping no mundo vai aumentar 10 vezes de tamanho nos próximos 7 anos. Muitos acham que dropshipping é apenas uma lojinha na Shopify com produtinhos da China, mas na real, meu amigo, é um mercado multibilionário em dólar. Para quem não sabe, a Shopify é a 7ª maior empresa do Canadá, com um valor de mercado em 78 bilhões de dólares. Lá fora o mercado já é bem mais profissional e movimenta muito mais grana. Aqui no Brasil, a gente só está apenas começando. E igual eu falei, a projeção é de 10 vezes de crescimento. Para o bolso de quem você acha que vai essa grana? Se você agir, é para o seu. Já ouviu aquele ditado? Quem chega primeiro bebe água limpa? Pois é. A outra opção é você se lamentar e falar: nossa, eu tive a oportunidade de ter começado no dropshipping em 2023, mas eu não dei atenção. Muitas pessoas confundem, mas o dropshipping nada mais é do que você ter um e-commerce. A diferença é que, enquanto um e-commerce tradicional você precisa investir em estoque e se preocupar com toda a questão logística, a entrega dos produtos, armazenamento, no dropshipping você não precisa fazer nada disso. É muito mais simples porque os fornecedores já fazem isso. É um e-commerce 2.0, a revolução das vendas online. E é por causa da ausência de investimento em estoque e a não necessidade de se preocupar com a entrega é que alguém de 16 anos de idade pode faturar R$1 milhão sozinho de dentro do próprio quarto. Depois de descobrir esse modelo, eu sabia que era questão de tempo até eu conquistar a vida extraordinária que eu sonhava. Eu tinha uma jornada pela frente, verdade, mas estava tão inconformado com a vida que eu levava que eu ia investir todo o meu tempo livre estudando e aplicando dropshipping. E aí que a gente chega na grande barreira. A maioria das pessoas que se dizem inconformadas param por aqui. Elas traçam planos, mas não ativam a 5ª característica dos inconformados: ação. Ter um plano e não executá-lo é o mesmo que não ter um plano. É se conformar. Por isso que, tendo um plano, os inconformados entram em ação. E assim eu fiz. O começo foi cheio de obstáculos. Como eu peguei aqueles R$160 emprestados com meu irmão, eu era obrigado a lucrar e fazer essa grana em 30 dias, a tempo de fechar a fatura do cartão dele. Essa, inclusive, é uma outra vantagem do dropshipping. Assim que ela estiver online, você começa a vender e a lucrar. Na época que eu montei minha primeira loja, eu era viciado num jogo chamado Fortnite. Então, o primeiro produto que eu vendi foi uma luminária desse jogo. Eu coloquei ele na loja, mas eu tinha um pequeno problema. Eu precisava agora levar potenciais clientes para ela. Só que eu não tinha grana para investir em tráfego pago, como Facebook Ads, Google Ads. Então, eu desenvolvi uma estratégia de tráfego gratuito, que é levar potenciais clientes para visitarem a loja sem gastar com anúncios. E fica tranquilo porque, igual eu te falei, no terceiro episódio você vai aprender quais são as melhores estratégias para começar no tráfego gratuito e no pago, as mesmas que vão te permitir começar sem dinheiro e escalar rapidamente sua operação até os R$100 mil por mês. Na época, eu desenvolvi uma estratégia de tráfego gratuito, onde eu abordava influenciadores que falavam sobre Fortnite e oferecia uma pequena comissão sobre cada venda que eles fizessem. Para eles, era um ótimo negócio, porque tudo que eles precisavam fazer era divulgar o link, e cada venda era uma nova comissão. Eu mesmo fiz o anúncio. Foi engraçado porque eu tinha 15 anos de idade na época, uma voz de criança e um microfone de feira de R$10. Eu até coloquei alguns efeitos para melhorar a qualidade da voz e deixar ela mais grossa. Dá uma olhada nesse anúncio. De Fortnite, com até 7 cores para você trocar a hora que quiser, é na Sempre Online. Temáticas como ônibus de batalha, lhama e Scar. Arrasta para cima e venha conferir. Bom, vocês viram que porcaria, né? Se esse anúncio vendeu, é porque qualquer coisa vende. Bom, a primeira venda é um marco. Quando eu vi o dinheiro da minha primeira venda caindo na conta, eu lembro como se fosse hoje, R$ 79,90. Foi a prova que o dropshipping funcionava e bastava replicar aquilo que eu tinha feito para fazer meus primeiros R$1.000, 10 mil, 100 mil, até chegar no meu primeiro milhão. Algumas semanas se passaram, era mais ou menos julho de 2019, eu tinha 15 anos e já havia amadurecido muito. Ao invés de ficar vendo porcaria na internet ou jogando videogame, estava estudando empreendedorismo, mentalidade e dropshipping o dia todo. Vendendo aquela luminária, eu fiz meus primeiros R$10 mil.
reais. O problema é que eu cometi alguns erros comuns de empreendedores no começo, a ignorância. 15 anos de idade, fazendo 10 mil reais de lucro dentro do quarto, eu achava que eu sabia de tudo, mas eu descobri da pior forma que eu não sabia de nada. Na minha cabeça, era simples. Eu pegaria a grana que eu tinha lucrado com tráfego gratuito, colocaria no tráfego pago e ficaria milionário. Se com nada eu fiz 10 mil, com 10 mil eu faria 1 milhão. O problema é que não era bem assim. Eu comecei a anunciar no Facebook Ads essa mesma luminária, mas eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Tinha dias que eu lucrava um pouco, outros que eu tomava prejuízo, mas no geral eu estava queimando dinheiro. Os 10 mil reais que eu havia feito foram aos poucos sendo torrados por falta de conhecimento e ignorância. Eu poderia ter, sei lá, dado 5 mil reais para minha mãe para ajudar ela e perdido apenas 5 mil, mas depois de uns 15, 20 dias eu perdi foi tudo. Tava de volta à estaca zero. Diante disso, havia duas opções: me entregar ao vitimismo, desistir e ser obrigado da pior maneira a me conformar, ou recolher os cacos e seguir em frente para um novo ciclo de aprendizado. Para os inconformados, só há uma única opção: é óbvio que eu segui em frente, chegando à sexta característica de todos os inconformados. Eu precisava voltar a anunciar, só que eu não tinha grana. Não tive coragem de pedir de novo o dinheiro emprestado pro meu irmão, então eu tive que cortar na carne. Eu desfiz da única coisa de valor que eu tinha, o Xbox. Mais do que valor em dinheiro, eu tinha um valor sentimental por ele. Eu passei minha infância jogando nele. Fiz vários amigos online. Era a única coisa que tinha me sobrado da época que minha vida era feliz. Eu tinha uma conta de Fortnite com várias skins raras de, milhares de horas jogando, me divertindo e fugindo dos problemas. Pra quem não sabe, skins são basicamente roupas dos personagens e habilidades que você vai desbloqueando ao longo do tempo. Só que a vontade de viver a abundância era muito maior do que o apego que eu tinha com o videogame. Então, era o que precisava de ser feito. Tem até um ditado que fala que crianças fazem o que gostam, mas adultos fazem o que precisa ser feito. Naquele momento, isso era essencial para o meu crescimento. Eu anunciei ele por R$ 1.200, vendi por 1.000. É óbvio que eu fiquei triste de me desfazer do videogame, mas para me tornar a pessoa que eu queria ser, eu tinha que deixar de ser a pessoa que eu era. Eu até falei com minha mãe: mãe, eu preciso de dinheiro, vou vender meu videogame. E ela falou assim: porra, filho, mas essa é a única distração. E era mesmo. Mas eu falei assim: pô, mãe, não tem problema. Eu vou fazer dinheiro e depois eu compro outro. Eu disse: mãe, eu tô precisando de grana para me investir, eu tô precisando de dinheiro e eu vou vender meu videogame. Na época eu falei assim: filha, mas é a única distração que você tem. E era mesmo. Iago nunca gostou muito de sair, de estar na balada, ou fazer algum evento assim com a gente, família, entendeu? Aquela coisa de família, vamos todo mundo. Então, Iago sempre foi mais reservado, foi mais quieto, mais caseiro. E a única distração dele era o videogame. Eu disse: não, mas eu preciso de vender o videogame. Não tem problema, mãe. É por uma causa maior. Depois eu compro outro. Bom, sem o videogame, I'm back the game. Com mais R$ 1.000 na mão e um mundo de oportunidades na frente. O problema é que minhas notas na escola estavam péssimas. Todo o tempo que eu tinha livre era só dedicado ao dropshipping. Até mesmo nas aulas, eu ficava só focado no telefone, acompanhando a minha operação. Nessa época, eu comecei a ficar ainda mais irritado e com menos disposição para ir para a escola. Antes, eu só não gostava, mas agora eu via a escola como um obstáculo para realmente conseguir conquistar a vida dos sonhos. Por mais que eu não dedicasse minha energia na escola, eu ainda precisava de ir todos os dias, o que me tomava muito tempo. Tempo que poderia ser utilizado para aumentar o meu conhecimento ou trabalhar em busca do que eu realmente queria. Chegaram a chamar minha mãe na escola por conta disso, para saber se ela realmente estava consciente de tudo o que estava acontecendo. Eu fui chamada assim na escola, né, quando ele começou a dedicar a essa questão de estudar e entender alguma coisa dessa questão, que agora é o que ele trabalha, né, por conta que estava com nota baixa e com risco de perder o ano. Porque eles estavam achando que eu não estava ciente da situação. Mas aí o Iago fala: mãe, não tem perigo. Pode ficar tranquila que eu vou dar conta de passar de ano. Nem que seja só com 60 pontos que precisa. Mas eu garanto que eu vou passar de ano. Então, eu decidi tomar a decisão mais ousada da minha vida. A decisão que me transformou no que eu sou hoje. Eu decidi que seria meu último ano no colégio. Eu ia terminar o ensino fundamental e pronto. Adeus, escola. Eu não faria o ensino médio. Meu tempo era valioso demais para perdê-lo com coisas que não significavam nada para mim. E talvez você possa pensar: ah, mas ele era milionário. Você se engana. Nessa época eu não era milionário. Muito pelo contrário. Eu tinha feito algumas vendas, mas eu não tinha nem R$ 3.000 na conta.
Minha mãe ainda trabalhava de faxina com dores no corpo e ninguém, além de mim, acreditava que eu era capaz. A minha decisão foi contra tudo e contra todos. O mais difícil dela foi avisar meus pais. Quando eu fiz isso, eu já estava focado na segunda característica dos inconformados, que é a autorresponsabilidade. Falei a eles que eu seria o responsável por tudo que iria acontecer dali em diante. Se eu fracassasse, a culpa era minha. Se eu triunfasse, a culpa também era minha. Aquela decisão era, na verdade, a decisão de assumir o controle da minha vida. Meu pai ficou puto. Ele era de uma outra geração e achava que era impossível alguém com 15 anos de idade, sem dinheiro para investir, com apenas um computador, fazer dinheiro de dentro de casa. Mas no fim ele cedeu, deixando claro que se desse errado, eu não ia poder recorrer a ele para nada. Ele chegou e falou, pai, eu vou parar de estudar. E eu fiquei puto, porque ele, de uma hora para outra, eu vou parar de estudar? Você fica invocado. Eu falei, não vai parar, não. De jeito nenhum. Eu falei, não, eu vou parar, porque eu preciso eu quero ganhar dinheiro, você tem que, né? Aí eu pensei, falei assim, cara, hoje o estudo é muito importante. Aí eu peguei assim, cara, eu vou pensar. Olhou nos meus olhos e falou assim, pai, acredita em mim. Acredita, eu vou ganhar dinheiro. A gente entra em choque, porque a gente está habituado à regra normal, né? Estudar, fazer tudo percurso, não deixar de ir à escola, formar na faculdade, né? Então, assim, inicialmente, eu não era favorável, não. Ele tinha que ir para a escola, igual eu falei com ele, pelo menos no 9º ano você tem que formar. E foi nesse 9º ano que eu fui chamada na escola, que ele estava correndo o risco de perder o ano. Olha, eu tentei aconselhar ele para não largar a escola. A gente tem um certo receio, né, de quem larga a escola. Às vezes, se não desse certo, ele poderia se arrepender. Eu tentei convencê-lo de não largar a escola. E aqui é importante fazer um alerta para você. Quando você tiver um sonho ou uma meta e começar a correr atrás, as pessoas vão querer te dar conselhos construtivos. A maioria não vai acreditar na sua capacidade. Eles vão te chamar de louco, de sonhador. E pior, as mesmas pessoas que te amam vão duvidar. As palavras mais duras virão das pessoas que você menos espera. Eles não fazem por mal, pelo contrário. Eles vão fazer isso porque eles te amam e estão com medo que você se frustre ou fracasse. E por querer te proteger, acabam preferindo que você siga o caminho tradicional de terminar uma escola, fazer uma faculdade e buscar um emprego tradicional. O que, na real, pior ainda. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu falava com meus colegas de classe que eu ia ganhar dinheiro. Eles literalmente riram de mim. Quando eu falava dos meus planos de ficar milionário, todo mundo dava gargalhada. Nessa época, eles começaram a me chamar de Iaguinho do Drop. Eu já tinha decidido largar a escola, mas os meus ex-colegas queriam me dar conselhos construtivos. E como eles fizeram isso? Me humilhando. Eu tenho uma conversa aqui no meu telefone que eu gravei dessa época. Dá uma olhada aqui. Gustavo BG. Que é importante que vocês prestem atenção. Essa conversa é de 12 de setembro de 2019, 1h15 da manhã. Final do ano, naquele clima de... pra qual escola você vai? Se é pro Cefet, se é pra não sei o quê. No caso, as pessoas estavam indo pro ensino médio, né? E eu, no 9º ano, falei que não ia mais seguir a escola, não ia fazer o ensino médio. Então, no final do ano, perguntaram, você vai parar de estudar? Falei, vou. Fazer um supletivo depois, mano. No final, nem fiz supletivo, nem precisou. Ótima escolha, kkkk, a escola atrapalha demais. E eu falando aqui, tô cheio de projeto milionário, mas a escola me limita muito. E a Laís BG era uma menina que eu gostava nessa época e falou assim, falou pouco, mas falou bosta. Aí vem, kkkk. Qual o sentido de alguém me ensinar algo e eu ganho mais do que ela? Com 15 anos sem faculdade, os caralho. Eu mandando aqui, tentando argumentar com essa galera, né? Não faz sentido, porque infelizmente quem tá lá no poder, aí começa a envolver coisa de política. Vou fingir que não li isso. Olha o que ele tá falando. E tem uma frase aqui, que pra mim foi muito marcante. E o Gustavo BG, ele fala assim, Iagor vai ganhar dinheiro com comédia. Não faz sentido. Aí eu mandei assim, rapaziada, cada um tem sua visão. Tipo, eu respeito, mas eu não concordo nem um pouco. Sempre tentei pensar fora da caixa e sair do padrão. Mas foda-se, pra vocês pensar desse jeito, pra mim não dá em nada. Aí a galera rindo, né? Iago vai ganhar dinheiro com comédia. E eu tentando refutar, 5 anos na faculdade também não ensina a fazer nada, né? Ensina a ser desempregado. E o engraçado, pessoal, é que o Gustavo, ele tinha um primo que também fazia dropshipping nessa época. E esse primo dele saiu da escola e fez, se eu não me engano, 800 mil aqui, O seu primo mesmo saiu da escola, mano. E por causa do drop fez 800 mil reais. Tá perto do 1 milhão. Parabéns pra ele, tá cheio de dinheiro mesmo, o Gustavo falou. E ainda assim, essa pessoa tava cega pelo sistema tradicional. Tipo, eu recomendo vocês olharem e pensarem se realmente vale a pena tudo que o sistema quer que você faça. Eu mandando aqui pra galera. Aí a Laís, eu não carrego meu telefone 3 vezes ao dia pra ficar lendo esse tipo de coisa. Aí eu falei assim, tá bom, vou voltar ao meu trabalho. Lembre-se dessa conversa daqui a 10 anos. Boa noite. Ainda lançou uma figurinha de só fala pepino.
O mais engraçado, pessoal, é que hoje em dia essas pessoas são alunas da FNM. Apesar de tudo aquilo, eu estava tranquilo. Os meus professores da época vinham me dar conselhos também, dizendo que o mercado digital era uma ilusão e que eu deveria tentar estudar, fazer um concurso, passar em um vestibular, fazer qualquer outra coisa no caminho tradicional. Só que aí eu olhava para a vida deles, muitos iam de ônibus trabalhar. Um professor que, se ferrou de estudar a vida inteira, não consegue comprar um carro para ir trabalhar. Beleza, eu respeito, mas aquilo não entrava na minha cabeça. Não era aquela vida que eu queria para mim. Eu já havia entendido que nós estamos vivendo na era da abundância. Eu sabia muito bem que era muito mais fácil eu seguir o caminho diferente e realmente conquistar a vida abundante do que no caminho tradicional. E talvez você tenha percebido que a 7ª característica dos inconformados seja essa: eles não aceitam críticas construtivas de quem nunca construiu nada. A maioria das pessoas acha que eu fiz uma loucura. E eu estava 100% convicto que eu havia feito a melhor decisão da minha vida. Afinal, eu havia despertado as 7 características dos inconformados. Eu ainda não tinha clareza sobre essas 7 características, mas, olhando para trás e analisando as pessoas que, assim como eu, se tornaram milionárias em pouco tempo saindo do zero, eu percebi que essas características também estavam presentes. Ou seja, eu tinha total noção de que temos apenas uma vida e eu faria de tudo o que fosse necessário para que essa vida seja a mais extraordinária possível. Era dezembro de 2019 e eu tinha acabado de sair da escola. Minha mãe ainda estava com cada vez mais dores no ombro, se matando de trabalhar, e eu focado em fazer acontecer no dropshipping. Eu havia melhorado no tráfego pago, mas ainda não tinha o conhecimento certo, não tinha conhecimento suficiente para fazer muitas vendas. Às vezes eu ganhava, às vezes eu perdia, mas a falta de conhecimento fazia com que eu não soubesse aonde que eu estava errando. Quando eu olhei para minha conta, eu tinha só R$1.000, que era a grana da Xbox. Eu não podia perder essa grana. Mas se passaram uns 15 dias e adivinha o que aconteceu? Eu perdi. Perdi tudo e estava zerado novamente. Mais uma vez, eu fiquei cheio de dúvidas. Será que eu havia tomado a decisão certa? Estava diante de uma encruzilhada. Desistir, me conformar, colocar o rabo entre as pernas, me matricular de novo na escola e dar razão a todo mundo que disse que eu era uma piada, ou agir como um inconformado. E mais uma vez, eu fiquei com a segunda opção. E a resposta para o meu problema era simples. Eu precisava de mais conhecimento. Eu entendi que eu não estava tendo resultado porque eu estava muito confuso com as coisas que eu fazia. Eu consumia muito conteúdo nessa época, um conteúdo muito aleatório. Eu seguia um cara que mandava fazer XYZ, aí eu ia lá e fazia. Aí depois vinha um outro falando que o certo era fazer o contrário. Eu ia lá e tentava fazer. Eu achava que quanto mais complexas fossem as estratégias, quanto mais mirabolantes, maior seria o resultado. E como eu seguia muita gente, eu entrei num estado de obesidade mental, que é quando você tem muita informação, na real, um excesso dela, e isso te leva à confusão. Mas aí eu tive um insight que mudou para sempre a minha vida. E eu preciso que você preste muita atenção aqui agora, porque talvez ele também pode mudar a sua. Eu estava rolando o feed no meu Instagram e aparecia uma frase do Leonardo da Vinci, um dos homens mais inteligentes de todos os tempos. Ele dizia o seguinte: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu fiquei horas refletindo sobre isso e eu comecei a aplicar esse conhecimento na minha operação de dropshipping. Tinha muitas coisas que simplesmente não precisavam ser feitas. Não naquele momento onde eu tinha pouca grana e estava sozinho ainda. Eu focava muito em detalhes que no final das contas eram insignificantes, mas os clientes nem percebiam que existiam. Então eu comecei a pensar em tudo que eu poderia cortar. Vi que existiam apenas 3 coisas que eram indispensáveis para que uma loja realmente fosse lucrativa. A primeira é ter uma boa loja. A segunda, um produto com potencial milionário. E o terceiro, os clientes. Eu já estava pronto para recomeçar, mas eu de novo não tinha nenhum dinheiro. O ano tinha acabado de virar, era janeiro de 2020. A primeira semana, eu liguei pro meu irmão novamente e pedi a ele R$200 no cartão de crédito. Quando ele me pediu dinheiro pela segunda vez, eu não achei que ia dar errado, não. Porque empresa, infelizmente, é isso mesmo. A gente tem altos e baixos, tem vezes que vai dar tudo errado, mas se você continuar firme, sempre consegue. Às vezes você tá num dia que você fala, poxa, não vou conseguir. E, sei lá, no final do dia dá tudo certo. Refiz toda a minha operação do zero. Montei uma loja de alta conversão, fui em busca de um produto que realmente tivesse as características de um PPM, era o meu último tiro.
Se eu fracassasse, teria que voltar à escola humilhado. Nesse momento, imagina a pressão psicológica de um garoto de 15 anos de idade, que tinha acabado de sair da escola, que só tinha R$200 emprestados do cartão de crédito, com a mãe que não estava mais conseguindo trabalhar, e até o conselho tutelar nessa época tinha ligado para meus pais. Sim, a minha própria família tinha me denunciado para o conselho tutelar por eu ter seguido os meus sonhos. O conselho tutelar me ligou. Aí me pegou e perguntou assim, e aí, como é que vai fazer o negócio do Iago? Eu falei, não, ele vai parar de estudar. Ah, mas aí não vai ter, nós vamos ter que ir aí, conversar aí, vai dar problema pra você. Eu falei assim, vem com tudo. Falei com eles. Ele acreditou nele. E eu pensei também, quando eu era novo, eu acreditei em mim. Nesse dia, eu precisava desabafar, mas eu não tinha com quem desabafar. Quem era pra ser meu amigo, na real, tava me zoando. Os meus pais estavam aborrecidos, porque eu tinha acabado de abandonar a escola. Só o que me restou foi enviar um e-mail pra mim mesmo. E o que eu fiz? Enviei um e-mail com o título Quando Eu Ficar Rico. A minha intenção era abrir esse e-mail só quando eu ficasse rico. Olha só o que eu escrevi. Hoje, dia 11 de janeiro de 2020, estou trabalhando nos criativos de um novo produto para teste. Sinceramente, o drop tá me desgastando bastante. Eu não tenho tempo nem para mim. Facebook bloqueou minha conta e daqui a 15 dias chega a fatura do cartão de crédito do meu irmão. Eu não tenho muita grana para pagar e as coisas estão se apertando. Minha mãe trabalhando muito, com muitas dores em socorro. Faxina, garçonete. Quero dar o melhor para ela e para mim. Não tenho muitas coisas em casa sobrando. Apenas o básico e dado ainda pela minha tia Carla. Mas eu sei que isso tudo vai passar e que os meus objetivos vão se concretizar. Agradeço a Deus por isso tudo, mesmo sem ter nada hoje. Após subir, não devo me esquecer de agradecer as pessoas que me ajudaram a chegar onde estou. São elas, minha mãe, meu pai, mesmo desacreditando de tudo, meu irmão, um primo meu, minha tia e um amigo do meu pai. Bom, até lá, eu do futuro. Vou voltar aqui daqui a alguns meses. E lembre-se, você é o mesmo garoto que queria catar latinhas para comprar KV.bin e prometeu aposentar a mãe. Você é uma inspiração para muitos. Segue e vai pra cima, como você sempre fez, guerreiro. Até arrepia nesse e-mail. Era um e-mail para o meu eu do futuro. Eu estava no pior momento, mas eu estava 100% confiante e inconformado. E vocês perceberam que eu falei que estava trabalhando num produto no e-mail, né? Eu estava trabalhando nos criativos dele. Eu só tinha mais um único tiro para dar certo. Era tudo ou nada. Eu estava confiante e no fim da linha eu enxergava uma luz. E bom, adivinha o que aconteceu com esse produto? Deu errado de novo. Ai, ai. Mas agora era diferente, porque eu sabia exatamente onde eu estava errando. Já não era mais aquele limbo de informações, eu não estava mais com obesidade mental. Na real, estava bem claro para mim onde que eu tinha que seguir e o que eu tinha que fazer para ter resultado. E aí, eu decidi testar um produto completamente diferente do que eu falei no e-mail. E finalmente, eu comecei a vender bem. No primeiro dia, eu investi R$200 e voltou 2.000. Lembro de ter ficado até meio cético no dia sobre o que estava acontecendo. Ainda não tinha caído a ficha que eu tinha encontrado um PPM. No dia seguinte, eu coloquei mais R$500 em anúncios e voltou 5.000. Nessa hora, eu liguei pra minha mãe quase chorando de emoção e falei assim: mãe, eu consegui, eu vou ficar rico de uma vez por todas. A ficha caiu quando ele me ligou. Ele falou assim: mãe, encontrei um produto vencedor. Eu finalmente vou comprar um computador pra mim, novo, conforme eu preciso para me trabalhar e esse negócio dá certo. Ele ligou pra mim, mas numa felicidade eu lembro desse dia como se fosse hoje. Ficou muito feliz, muito. E eu também, porque todo o esforço dele tinha valido a pena. Eu lembro desse dia, mas como se fosse hoje mesmo, da felicidade dele. Muito feliz. Não. Esse dia eu não esqueço. Nessa semana, eu vendi mais ou menos uns R$30.000, ainda com 15 anos de idade nessa época. Na semana seguinte, eu vendi mais de R$80.000. Eu tava irradiante. Já era fevereiro de 2020, uns 15, 20 dias depois daquele e-mail. E eu com 15 anos de idade já estava ganhando muito mais do que médicos, juízes e formados. Só que dentro da minha casa, sendo meu próprio chefe, com nenhuma dor de cabeça com nada. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar dinheiro foi comprar um computador novo. O meu já não estava dando para trabalhar. Lixo. E aí, ele era muito novo, né? Não tinha experiência de nada e tudo. Aí ele: mãe, você precisa ir no banco comigo, eu tenho que sacar o dinheiro pra me comprar. Eu tô com medo de mochila, não vou, foi muito engraçado. Aí eu falei: não, na segunda-feira eu tô de folga, eu vou lá com você, pode deixar, a gente resolve. Nós fomos no banco, ele sacou o dinheiro pra poder pagar. Então ele começou a fazer dinheiro e conseguiu comprar um notebook novo para ele trabalhar. E eu vi o tanto que ele estava animado dele ter conseguido fazer o dinheiro para comprar o notebook. E eu falei: olha, isso aí pode ser que
vai dar certo mesmo. 3 meses depois de achar o meu primeiro PPM, eu já tinha feito meu primeiro milhão. Isso aos 16 anos de idade. A minha vida, a vida da minha mãe, das pessoas que eu amava, já havia sido transformada. Lembram de quando eu disse para meus colegas que me ridicularizaram, que era para ele esperar 10 anos? Menos de 3 meses depois daquela conversa, eu já tinha faturado meu primeiro milhão de reais. E dali em diante eu comecei a viver a vida abundante. A minha rotina foi realizar os meus sonhos e os sonhos das pessoas que eu amava. De lá pra cá, eu conquistei muitas outras coisas e no total foram mais de 40 milhões de reais faturados com o mercado digital. E ao longo do tempo, a minha operação não parou mais de crescer e cada dia que passa, ela depende menos de mim. Pouco tempo depois do meu primeiro milhão, eu e minha mãe saímos do barracão de 2 quartos e fomos para um duplex de luxo. Obviamente, eu assumi as contas da casa e tirei minha mãe da faxina, que era meu sonho desde o primeiro dia que eu comecei lá atrás vendendo bolo de cenoura na escola. Eu disse a ela: agora é comigo. A gente saiu do barracão, aí eu falei assim, mãe, a gente precisa mudar. Eu falei assim, eu não tenho condições de pagar um aluguel, valor maior do que agora. Ele falou, mãe, não tem problema, deixe comigo. Nós mudamos para um apartamento de 3 quartos, cobertura, mas foi assim, absurdo, foi muito bom, foi muito satisfatório. Com apenas 17 anos e sem CNH para dirigir, eu tinha comprado meu primeiro carro, uma Mercedes. Um carro que os pais dos meus amigos me zombaram de palhaço porque acharam que eu nunca ia conseguir comprar. Atende esse menino aí que, quem sabe, vai comprar um carro. Nesse mesmo dia, ele viu a Mercedes lá. Esse carro que você quer? Eu falei, é esse aqui que eu vou levar. Levar? Não, esse aqui vai ficar comigo mesmo. Esse eu vou comprar. Esse carro aqui, hoje eu vou pegar ele. Hoje, o vendedor ainda... Hoje é. Eu fiquei sem entender. Era um sonho de qualquer um, né, cara? Aí que eu vi que a ficha caiu. Eu falei, nossa. Realizei 2 sonhos do meu pai. Dei ele uma casa e uma moto 0 km. Tirando a braba aí da loja. Feliz, pai? Demais, velho. Esse filho meu é top. Eu nunca tive uma casa. Sempre moramos de aluguel. Eu sempre tive vontade de ter uma casa própria. Hoje eu estou realizando meu sonho. Para minha mãe, além de nunca mais precisar de trabalhar, ela também precisava de um carro. Então, eu dei a ela o carro dos sonhos, de quase 200 mil reais. Que emoção, que loucura. Muito obrigada, filho. Deus te abençoe, viu? Te amo. Amo vocês. Realizei, inclusive, aquele sonho grande que eu tive quando eu jogava Need for Speed lá atrás no meu Xbox. E eu comprei o meu Corvette. Essa foi a minha vingança silenciosa contra todos que duvidaram de mim, que disseram que eu não era capaz. Hoje eu estou automatizando toda a minha operação, criei processos, contratei pessoas que passaram a fazer todo o trabalho duro por mim. Assim, a minha operação depende muito pouco de mim, eu dedico no máximo 1 hora por dia, de segunda a sexta, e mesmo assim, ela fatura 7 dígitos por mês, todos os meses. E você sabe como que eu fui do 0 aos múltiplos milhões com dropshipping? Aplicando repetidamente a fórmula 100K. Os 3 únicos passos que você precisa para faturar no mínimo 100 mil reais por mês com a sua loja. E quando você começar a ganhar dinheiro e trazer mais gente, você pode aplicar a fórmula diversas vezes simultaneamente, faturando múltiplos 100 mil reais e até mesmo 7 dígitos por mês, como é o meu caso. Se você somar o faturamento de todos os inconformados que já aplicaram a fórmula 100K, são mais de 500 milhões de reais. A prova disso foi o último evento que aconteceu da FNM, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde reuniu todos os alunos da FNM que já faturaram no mínimo 1 milhão de reais. Foram quase 100 pessoas na ilha, e somando o faturamento de todos, dava meio bilhão de reais. Bom, até o dia 7 de agosto, você deve estar imerso nos conteúdos que serão disponibilizados entre os
episódios. Todo o conhecimento que você precisa para executar a Fórmula 100K estará na imersão A Era da Abundância. A Fórmula 100K mudou minha vida muito mais rápido do que eu imaginava e a vida de milhares de pessoas que já aplicaram. Tá, vamos recapitular aqui então quais foram as 7 características que todo novo milionário tem e que você aprendeu no episódio de hoje. Primeiro, ódio construtivo ao problema. Segundo, autorresponsabilidade. Terceiro, sonho grande. Quarto, tenha um plano. Quinto, execute o plano. Sexto, não desista. Sétimo, não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Assumindo a atitude inconformada e com o conhecimento da Fórmula 100K, não há outro resultado possível senão a vida abundante. E é por isso que hoje, acabando esse episódio, você fará uma decisão. Você terá que decidir entre trilhar o caminho do conformismo, da vida cinza e medíocre, ou trilhar o caminho dos inconformados, que sabem o que merecem e vão atrás da vida digna e abundante. Caso sua opção seja a segunda, a Fórmula 100K é a rota mais rápida, barata e segura para você conseguir conquistar a vida abundante. E apesar desse primeiro episódio estar acabando, eu vou revelar agora o que você precisa fazer para baixar o material complementar dessa aula com um resumo do que foi apresentado e o mais importante, um plano de ação. Tarefas simples, mas muito importantes para que você faça e que vai impactar diretamente no seu sucesso dentro do mercado digital. Eu postei uma foto agora no meu Instagram e para você receber o material complementar no seu direct, basta comentar #inconformado. Então, o que você tem que fazer agora para dar o próximo passo rumo à abundância é ir no meu Instagram e comentar #inconformado. O meu arroba é esse que está aparecendo na tela. Aproveita para compartilhar com um amigo que também terá a vida abundante como a sua. Lembrando que os próximos 3 episódios serão em formato de live ao vivo. Além de você interagir comigo, eu vou te mostrar na tela do meu PC, sem enrolação, tudo o que você precisa fazer para faturar R$100 mil a cada 30 dias com a Fórmula 100K. Nosso próximo encontro, então, é na quarta-feira dessa semana, às 20 horas. Eu te vejo lá, tamo junto.